Bom, pessoal, bom dia a todos. Agradecer a presença de cada um de vocês que se fazem presente nessa manhã, dia 14 de janeiro, quarta-feira. Obrigado de coração mesmo por ter vindo aqui para fazer esse bate-papo. E nós estamos aqui com muita tranquilidade para esclarecer alguns assuntos que eu acho que é importante que o Executivo se manifeste. Vou fazer alguns esclarecimentos iniciais de alguns temas que eu acho pertinentes e relevantes, que precisa, teoricamente, de um posicionamento mais preciso da administração pública, no caso do prefeito municipal. E após essas minhas colocações sobre alguns temas, eu abro a palavra para vocês, para que vocês possam perguntar, não só sobre os temas que falarei, mas todos os temas que vocês eventualmente tiverem dúvidas, até porque vocês são os porta-vozes da população, então por isso que nós convidamos para esse bate-papo. Esse bate-papo é muito, muito importante. Para aquelas pessoas que eu ainda não tinha visto, desejar um feliz e abençoado 2026, um ano repleto de paz, de energia, de prosperidade, de muitas coisas importantes e de muitas conquistas e vitórias, principalmente. Dizer que nós estamos muito felizes, muito animados, muito empolgados com o ano 2026, tenho certeza que vai ser um grande ano, um ano que vai ficar marcado por muitas conquistas, por muitas vitórias e principalmente pelo progresso, que ao final da entrevista de informações importantes que eu também trarei para vocês, eu tenho certeza que vai deixar a população muito feliz e até assustada com boas notícias. Dizer ainda que 2025, 2024, é evidente que foram anos difíceis, falar mais especificamente de 2025, mas mesmo com a dificuldade de 2025, a gente vê, e só não vê quem não quer, né, os avanços que aconteceu na nossa cidade no último ano. Posso dar um exemplo, por exemplo, aqui, iniciamos lá em 2025 com a entrega do segundo pontilhão, uma obra histórica, uma conquista histórica, guardada há mais de 40 anos, então nós já iniciamos o ano de 2025 com isso. Tivemos a questão, e as pessoas que ali moram, sabia há quanto tempo era um problema crônico a questão do residencial Paineiras. Nós tivemos a coragem, enfrentamos os desafios, problemas e resolvemos problemas históricos. Reformas de UBSs, reinauguração de centros de reabilitação, entrega de uniforme, mochilas, agasalhos, colocamos em funcionamento a tão esperada e tão desejada GCM, Guarda Civil Municipal, para dar mais tranquilidade, principalmente mais segurança para a nossa população, para nossas famílias, a revitalização do bosque, mutirão de saúde, enfim, a ponte ali próxima da escola agrícola, o recapeamento agora no mês de dezembro da Estrada do Café, da Osório Donda, que também era um pedido antigo da população. Então, assim, mesmo com as dificuldades que foi o ano 2025, nós, graças a Deus, conseguimos fazer todas essas entregas. E com toda certeza, 2026 virá muito mais entregas, mas muito mais entregas, que eu apresentarei uns números ao final da entrevista, que eu tenho certeza que vai deixar a população extremamente feliz com anúncios importantes que faremos. Mas, para iniciar precisamente esse bate-papo, nem vou chamar como coletiva de imprensa, um bate-papo com amigos da imprensa e principalmente com a população de Jales da região que nos acompanha. Eu quero abordar aqui alguns assuntos e quero iniciar entre esses assuntos falando da questão das entidades assistenciais do nosso município, até porque é um tema muito importante, muito relevante e que precisa esperar o momento certo para falar sobre esse tema, para falar sobre o tema Concierge e, evidentemente, para falar também da questão do IPTU, que é o assunto talvez mais comentado no momento, mas quero dizer da questão das entidades e passar para vocês da imprensa e, consequentemente, passar para toda a população que nos acompanha, que acompanha vocês, veículo da imprensa, que todos os convênios de fonte 1, importante que se diga, convênios de fonte 1, referente ao exercício anterior, ou seja, referente ao exercício de 2025, com exceção de R$100 mil do Lar dos Velhinhos, foram todos liquidados até a data de ontem, tá? Então, todos os convênios das entidades assistenciais foram
foram liquidados até a data de ontem, com exceção de R$100 mil do Lar dos Velhinhos. Evidentemente que vocês podem perguntar, as emendas impositivas constam desses valores? Não. Por quê? Como diz a legislação, até 50% das emendas impositivas pode ficar como resto a pagar para o pagamento do ano posterior, ou seja, para 2026. Mas, no entanto, já estamos em conversações junto à Secretaria de Fazenda para que a gente possa fazer essa liquidação, essa quitação das emendas impositivas um quanto antes. Então foi feito Lar dos Velhinhos, a PAI, Sacra, a CAGE. Importante destacar que tinha uma emenda impositiva no valor de praticamente de R$80 mil para a Macor, para aquisição de um veículo. Foi feito ontem esse pagamento de R$80.626,67, liquidando essa emenda impositiva para o projeto Amacor, que a gente sabe do trabalho sério, dedicado dessa instituição e também de todas as outras instituições. A gente sempre procurou ter o maior zelo, o maior respeito com as instituições. Prova disso foi os nossos 4 anos de mandato, o quanto nós fomos parceiros, leais, cumprindo com as nossas obrigações, cumprindo realmente com as nossas atribuições. Mas é importante destacar aqui, e eu quero trazer à tona, que talvez vocês da imprensa não tenham conhecimento de valores e de problemas que nós enfrentamos aqui no nosso município. E o município, a partir desse momento, a partir agora de janeiro, nós iremos começar a pautar alguns temas extremamente relevantes, tá? É importante que vocês da imprensa e principalmente a população saiba que existe em Jales um Fundo Municipal da Infância e da Juventude. Para vocês terem ideia, vocês têm noção de quanto tem aplicado nesse Fundo Municipal da Infância e da Juventude? Mais de R$5.300.000, tá? Ou seja, mais de R$5.300.000, é isso mesmo, vocês não estão ouvindo errado não. Qual que é a finalidade, teoricamente, desses recursos? São recursos que eles estão paralisados em uma conta e todo mês a prefeitura tem que depositar R$59 mil para essa conta, por isso que tem esse valor montante, não é depositado de agora, já há algum tempo, que esse dinheiro pode ser usado para crianças e adolescentes, que é o próprio objeto de algumas dessas instituições. Se você pega a Sacra, se você pega a CAGE, se você pega a Pafuge, se você pega a PAI, então são objeto desse fundo municipal. Agora, é importante também as instituições se unirem e procuram o Ministério Público, faz uma deliberação sobre esse tema no Conselho, e não estou dizendo porque a Prefeitura quer usar esse dinheiro aqui para pagar emenda impositiva, não, mas aquilo que, teoricamente, a Prefeitura poderia passar de fonte 1, você pode fazer projetos, plano de trabalho, para tirar a criança da rua, até porque a gente sabe que é o objetivo aí do Sacra, da CAGE, da própria Pafuge, da PAI, são entidades importantes que só precisam deliberar sobre isso no Conselho. Se for o caso, procure o Ministério Público, porque se eles não procurarem, a Prefeitura vai acionar o Ministério Público, porque eu não acho justo ficar com quase 6 milhões na conta, né? Sendo que a gente sabe da importância e a relevância dos serviços, dos trabalhos dessas instituições, tá? Então, com relação às entidades, o assunto é esse, tá? A informação até a data de ontem é essa, tá? E ao término aqui daquilo que eu irei dizer, também estarei aberto para responder qualquer dúvida, qualquer esclarecimento com relação à questão das entidades também. Outro assunto que eu acho muito importante e de extrema importância falar, talvez muitas pessoas podem se questionar, poxa, Luizinho, você não acha que demorou demais para se manifestar com relação a esse assunto? Não, eu não acho. Eu acho que tudo tem seu tempo e a gente tem 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. Porque muitas vezes quando a gente fala muito, a gente dá bom dia a cavalo. É o assunto da questão do Concierge, que chegou o grande dia, o grande momento para a gente explicar para a população de Jales e aí para a população da região de Jales e de mais 15 municípios, o que vem acontecendo de fato com a questão do consórcio. Tá? Em janeiro do ano passado houve uma eleição, é importante destacar que a gestão do consórcio, da UPA, ela é gerida por uma diretoria, tá?
que tem como presidente o prefeito de Vitória Brasil e o vice de Santana da Ponte Pensa, assumiram com um discurso de administração transparente, mas não é o que a gente vê nos dias atuais. O que a gente vê é uma administração transparente, porque, para quem não sabe, a diretora do consórcio é a cunhada do prefeito de Santa Salete, é aqui de Santana da Ponte Pensa, desculpa. Então, assim, quando diz administração transparente, já começa errado por aí, que é administração transparente. Mas, enfim, e a gente começa a ver tudo aquilo que aconteceu desde janeiro de 2025 para cá. E aí eu vou trazer uma cronologia para vocês que talvez não, tenho certeza que boa parte das pessoas que nos acompanham não sabe daquilo que aconteceu. Nós, da administração municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde, com a secretária Nilva, nós já estávamos discutindo a questão do CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, desde 2022, final de 2022, onde a gente tinha em mente, para melhorar o atendimento para a população de Jales, ter um atendimento exclusivo do CEL para Jales. Muito bem. Isso em fevereiro, nós fomos lá no consórcio e protocolamos, porque pelo estatuto a gente tem um prazo regimental mínimo de antecedência que a gente precisa fazer essas informações, nós protocolamos a saída do CEL do consórcio, apenas isso. Jales não saiu do consórcio. Fez o pedido informando que nós teríamos o CEL administrado pela Prefeitura de Jales e não mais pelo consórcio. Foi simplesmente isso que aconteceu. Delay, sabe o que aconteceu? Posteriormente a isso, poucos dias depois desse ofício, nós surpreendentemente fomos oficiados pelo senhor presidente, prefeito de Vitória Brasil, pedindo a retirada de Jales, ou seja, convidando Jales a se retirar do serviço de saúde mental e da remoção dos pacientes, que é as famosas branquinhas. Para aquelas pessoas poderem entender mais, qual que é o serviço dessas branquinhas? É a remoção dos passageiros da cidade de Jales. É a pessoa que muitas vezes ela está acamada, ela precisa fazer um exame, ela precisa de uma transferência, ela está num postinho, e é um caso mais grave, ela precisa ser transferida para a UPA. Ou seja, ele foi lá e cortou esse tipo de serviço da cidade de Jales. Enquanto tiver prefeito de Jales, nenhum prefeito vai fazer meleca aqui. Nenhum ladrãozinho de toca-fita vai vir aqui cantar de galo dentro de Jales, não. E aí, nós compramos briga mesmo, porque Jales é centro de região, Jales é que paga a conta, tá? Porque aqui, vou ser muito honesto, muito transparente, porque demorou para que eu me manifestasse com relação a isso aí, e chegou o momento de falar. Qual parte que o presidente e o vice-presidente do consórcio entendeu que não existe consórcio sem Jales? Se eles fossem tão bom, pega a UPA, pega o SAMU, põe nas costas, ele leva para Vitória Brasil. Pega o SAMU, pega a UPA, o prefeito de Santana da Ponte Pensa, leva para a sua cidade. Ou seja, é Jales, a UPA é de Jales, o consórcio é de Jales. Se eu fosse tão radical e não quisesse paz e resolver o problema, o prédio onde é a UPA é do município de Jales. Eu chegaria lá e falaria assim, a partir de agora devolve o prédio para mim, que eu vou montar um pronto-socorro municipal. Não, mas nós temos que ter responsabilidade nas nossas decisões. Nós temos que ter discernimento, porque atrás desses questionamentos, desses imbrólios, existe uma população que merece e precisa de respeito e atendimento. Agora, eu não vou aceitar como prefeito de Jales, menosprezar e maltratar a população de Jales. Isso jamais eu vou fazer. Não vou fazer, vou defender. Eu sou prefeito, fui eleito, graças a Deus, com 90% dos votos, com mais de 20 mil votos, 20.949, para defender o meu povo, a minha gente, doer quem doer as minhas decisões. E não vou aceitar esse tipo de situação. E o que acontece? Vou fazer uma outra pergunta para vocês e principalmente aos funcionários do consórcio. O consórcio existe desde 2001, há 24 anos. Quando houve atrasos nos pagamentos dos salários e 13º dos servidores? Nunca. Nunca houve atraso. Agora, o discurso é ensaiado. São situações politizadas. Que todos os dias, todos os finais de meses, a coisa é uma só. Chama a imprensa, Jales não pagou porque Jales não fez o pagamento porque Jales não pagou. Se não dá conta de administrar,
pega o seu banquinho e saia de mansinho. Até porque não foi feito pagamento desse mês ainda. Se Jales estiver na gestão, Jales paga hoje o salário dos servidores. Agora não é justo os servidores trabalhar de forma digna e não receber. Só para vocês terem uma ideia da má gestão e da ingerência, da incompetência desse presidente e desse vice-presidente, vocês sabem quanto está faltando para fazer a folha de pagamento? O que tem em caixa, mas o que está faltando para fazer a folha de pagamento referente ao mês passado, para pagar agora esse mês? R$385 mil. Agora, um presidente que não tem capacidade de conseguir aporte, enfim, isso chama gestão, de conseguir R$385 mil para fazer uma folha de pagamento, ele está no lugar errado. Claro, é evidente, ele está acostumado, com todo respeito, a cidade dele tem uma unidade de atenção básica. Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, tem uma unidade de atenção básica. Então, quando vem e depara com a realidade da UPA, realmente é uma realidade totalmente diferente, que você atende praticamente 140 mil pessoas, 140 mil vidas. Mas eu quero deixar bem claro que, assim, e tranquilizar principalmente os familiares e os funcionários do Concirge, porque, assim, eu estou de passagem e todos os políticos estão de passagem, diferente dos servidores, que eles têm principalmente os concursados. Vou fazer esse pagamento, essa diferença, já que ele não tem competência de arrumar 385 mil, eu vou passar esses 385 mil ainda hoje para que seja feita a folha de pagamento. Agora é importante que se diga que de repente pode-se dizer, poxa, mas por que você vai passar 385 mil? Importante aqui destacar que é muito recorrente, aliás, eles precisam mudar um pouco o discurso, porque tudo para ele fala assim, a gente não paga porque Jales não paga. Ou seja, mais uma vez fica evidenciado que o consórcio depende de Jales. Jales, teoricamente, paga 66% da conta do consórcio. E nós fizemos alguns ofícios para o então presidente, e um desses ofícios, ele respondeu que Jales paga 66% e utiliza 61% do total do serviço. E aí nós entramos judicialmente, isso está judicializado, uma ação de exibição de documentos. Por quê? A gente quer saber. Jales deve? Deve. Não estou dizendo que não deve. Mas quanto deve? Se a justiça entender que Jales deve 500 mil, vamos pagar 500 mil. Se a justiça entender que Jales tem que pagar 2 milhões, nós vamos pagar 2 milhões. Tem que pagar 1,5 milhão, 1,5 milhão, 3 milhões, vamos pagar o que a justiça determinar. Agora, se o próprio presidente não apresenta documentos daquilo que Jales tem que pagar, a gente paga em cima de 66%. Ele fala que Jales utiliza 61%. Então, isso está na justiça. O que a justiça determinar, nós vamos fazer. Agora, importante ainda destacar e trazer aqui a conhecimento de todos, que eles fizeram uma denúncia no Ministério Público contra a saída de Jales do céu e contra essa situação. Eles falam que Jales não pagava, enfim. O que aconteceu? Essa representação ela foi arquivada. Não contente com isso, eles entraram com uma ação pedindo o arresto de 2 milhões e 700, que foi julgado pelo doutor, excelentíssimo senhor doutor Curitiba, que indeferiu o pedido de tutela. Não contente com essa decisão, eles agravaram dessa decisão ao Tribunal de Justiça, da qual também foi indeferido. Então veja bem, Jales está errado, o Ministério Público está errado, a Justiça de primeiro grau está errado, o Tribunal de Justiça está errado e só o Concírgio está certo? Então, muita coisa precisa ser revista, tá? É evidente, como eu disse, nós faremos o pagamento de 385 mil hoje para que seja feito o pagamento dos funcionários e pode ter certeza, nós a partir de agora, mais do que nunca, nós vamos para o enfrentamento sim, porque eu acho que talvez eles estão acostumados a mexer com pessoas erradas e eu não vou aceitar mexer com a população de Jales. A população de Jales merece respeito, não merece ser tratada da forma que está sendo tratada. Então, a partir de agora, mais do que nunca, nós vamos para o enfrentamento para que a gente possa resolver. E não é para briga, não. Luiz Henrique é briguento. Eu vou defender de unhas e dentes a população que confiou, que votou em mim, que espera essa postura e essa conduta da minha parte, da minha pessoa. E é assim que eu vou fazer a partir de agora, mais do que nunca. Um outro assunto, pessoal, que eu quero entrar no assunto com vocês,
é um assunto que está dando bastante discussão agora no início do ano, na virada do ano, podemos dizer assim, foi a questão do IPTU. Tá? Os carnês ainda não chegaram, deve chegar agora nessa semana, mais tardar na próxima semana, mas o que aconteceu? Foi vazado, e sem problema nenhum, ele é público, ele está lá para isso, questão de um link que foi espalhado em redes sociais, em grupos do WhatsApp, para as pessoas poderem verificar os seus valores para ser pago no ano de 2026. E aí eu quero destacar aqui que, primeiro, não houve criação de novo tributo. Não houve criação de novo tributo. Aumento de tributo. Não teve aumento de tributo. O valor de IPTU, ele teve a correção do IPCA, que foi 5,10%. E deixar aqui claro uma situação que, primeiro, a questão da cobrança do IPTU, ele é uma competência exclusiva do município, ele está na Constituição Federal, no artigo 156, inciso 1º, como atribuição, como competência do Poder Executivo, tá? E aí eu preciso fazer aqui uma colocação, e até sair em defesa aqui, porque a gente percebe muitos oportunistas nesses momentos, querendo jogar para a torcida, querendo fazer falácias de vereadores que votaram... Gente, para de mentira, para de mentir, porque primeiro, esse projeto não teve projeto. Isso aqui foi um decreto feito pelo Executivo, feito por mim. Esse decreto foi feito em 2025 por mim. Então, vamos lá. Os vereadores Bruno de Paula, Riva Rodrigues, André Moreto, Delei, Eliane, Casuto, Helder Mansueli, eles não votaram. Quem tomou essa decisão foi eu, prefeito municipal. Isso é uma decisão exclusiva do prefeito municipal. Então, aliás, tem vereadora e vereador que nem sabe o que fala, porque eu fui contra. Como que ele foi contra um projeto que nem para a Câmara foi? Isso é um decreto. E esse decreto está regulamentado de acordo com a Constituição Federal, com a lei orgânica do município, enfim, tudo com embasamento legal. Então, tem vereador que nem sabe o que está falando. Então, me desculpe, mas para a gente ver o nível de alguns vereadores da Câmara. O que aconteceu que é importante que se diga? Se eu fosse mudar na planta genérica, tá? O município de Jales vai enviar para a Câmara, para o Legislativo, um projeto de alteração da planta genérica, tá? Sobre o valor venal. Aí é lei complementar. Aí eu preciso mandar para a Câmara e não é uma votação, são 2 votações, tá? O que não é o caso. O que, graças a Deus, não é o caso. Porque eu vejo muitas pessoas reclamando aí do que aconteceu, mas vê lá o valor venal. Vê se a pessoa topa vender o imóvel dela pelo valor venal que está no carnê de IPTU, tá? Então, o que aconteceu em Jales exclusivamente agora no início do ano? Houve atualização de dados, que é um ato administrativo, como eu disse aqui, que é um ato administrativo de fiscalização, não dependendo de nova lei, tá? Então, vamos lá. Correção. Existem 2 tipos de correção. O IPCA e o INPC. Então, essas correções, elas não precisam de lei autorizativa. Então, que foi o 5,10% que eu mencionei aqui anteriormente, que foi o reajuste do IPTU. A questão de atualização cadastral, ela não precisa de lei autorizativa, que foi o que aconteceu. Diferentemente do caso, se eu fosse, por exemplo, mudar a planta genérica, aí sim eu precisaria de uma lei autorizativa do parlamento, autorizando para que a gente fizesse a planta genérica venal, que não é o caso específico de Jales, tá? Importante que se diga. Outra importante fato que é de extrema importância que a gente trazer para vocês. A atualização cadastral do IPTU, ela consiste no quê? Nas informações físicas dos imóveis, tá? Isso aí é um ato administrativo de fiscalização.
e de competência exclusiva do Poder Executivo. Tá? Ela é exclusiva do Poder Executivo. Esse procedimento de fiscalização, ela pode ocorrer sempre que a Prefeitura ela encontrar inconsistência no sistema. Tá? Então, ela pode ser feita a qualquer momento. É importante que se diga isso aí, para evitar, para fazer correções, para corrigir aquilo que, teoricamente, a Prefeitura, muitas vezes, ela verifica, teoricamente, de irregularidades. Tá? Porém, é importante destacar, e antes que vocês me perguntem, mas se perguntar também, a gente está muito tranquilo para estar respondendo isso, que eu determinei, é importante que se discuta, que isso fique bem claro, tá? Que estão sendo apurados irregularidades, possíveis irregularidades, tá? Cometidas por alguns servidores públicos municipais que, por minha determinação, eu pedi para que esses fatos sejam apurados. Então, se tiver participação, erro de algum servidor público, vai pagar pelas consequências daquilo que fez, por determinação minha. Eu sempre deixei bem claro que quando eu descobrisse e percebesse coisas erradas, ninguém ia precisar denunciar. Eu mesmo faria, e isso é uma prova muito clara disso. Tá? Porém, é importante destacar aqui que ninguém é o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade. E nós estamos aqui, executivo, junto com a imprensa, tenho certeza, junto com o parlamento, junto com o legislativo, junto com os secretários municipais, com os servidores públicos, para receber e analisar todo tipo de requerimento sobre esse tema, sobre esse assunto. Então, aquelas pessoas que se sentirem prejudicadas, se sentirem lesadas, não concordarem com os valores dos seus carnês, a partir da próxima semana, nós estaremos aqui na Prefeitura abrindo uma central de atendimento, tá? Com profissionais exclusivamente aqui dentro do Paço Municipal para receber as pessoas que querem fazer os seus requerimentos, que tenham dúvidas, que queiram questionar, e todos esses questionamentos eles vão ser checados, vão ser respondidos. Caso a pessoa tenha razão, vai ser revisto. Como eu disse, a gente é ser humano. Eu não posso dizer que está todo certo. Evidentemente, provavelmente, uns ou outros, podem realmente contribuir de ter razão. Então, nós estamos criando esse central de atendimento para que a gente possa atender da melhor forma possível todos os requerimentos daquelas pessoas que se sentirem prejudicadas, que se sentirem lesadas para esse tipo de situação. Uma outra coisa que é importante destacar aqui, estou vendo até o Riva, assim, a gente precisa ter coragem quando a gente assume, entra na política, e a gente tem que estar preparado para receber elogios e receber críticas, tá? Esse problema da atualização cadastral, nós verificamos agora recentemente, já é motivo de apontamento de anos anteriores pelo Tribunal de Contas, e caso eu não tivesse feito isso aqui, eu poderia responder pelo crime de renúncia de receita. É importante que se diga. Teve prefeitos no passado que provavelmente souberam disso aqui, provavelmente. Só que a grande certeza que eu posso afirmar para vocês, uma coisa que eu não tenho. Eu não tenho medo de colocar o dedo na ferida e ter responsabilidade para que a gente possa fazer o certo, sabe? Mesmo que sejam atitudes impopulares de início, mas que a população lá na frente vai saber as razões, os motivos e o porquê que o município fez isso. Vocês devem se recordar muito bem, lá de 2021, que começou a vigorar em 2022, a questão da taxa de lixo. Vocês lembram da repercussão que teve, o que se deu, ação popular. Aliás, falando em ação popular, ressuscitou o advogado aí, que eu sinceramente achei que tivesse mudado de Jales, falando sobre a questão de uma ação popular, de pegar assinaturas das pessoas, da população, para fazer um abaixo-assinado de um projeto de iniciativa popular. Gente, olha o absurdo, não caia mais uma vez nesse golpe. Eu vou desafiar esse advogado, acho que é advogado, mas para falar isso, acho que não deveria ser. Eu desafio ele
Faz o seguinte, faz um projeto de ação popular, de iniciativa popular, protocolo no Congresso Nacional para derrubar o IOF. Isso é menosprezar a inteligência das pessoas. Todo projeto tributário que diz respeito a orçamento é ato exclusivo do Executivo. É ato exclusivo do Presidente da República, do governador e do prefeito municipal. Então, pare de contar história, contar mentira para a população, contar a história da rodinha, Gente, vamos parar com isso, vamos falar a verdade. Precisa ser feito isso? Precisa. Por que nunca foi feito? Porque talvez nunca ninguém teve coragem de enfrentar os problemas de frente igual nós fizemos. Na nossa administração, tem problemas? Tem problemas sim, só que vê a transformação que aconteceu nos últimos 4 anos e pode ter certeza que Jales vai continuar nessa transformação a todo vapor nos próximos 3 anos. E eu encerro aqui a minha fala, mas antes de encerrar, eu quero dizer ainda uma coisa. Foi falado, poxa, como houve georreferenciamento, que é importante que se diga aqui, como que nós chegamos a essas atualizações? Através de um sistema moderno de georreferenciamento. Aí eu vejo um vídeo de um vereador, que até eu considero ele como um dos vereadores mais inteligentes da Câmara, só que aí caiu no meu conceito com relação a isso, porque primeiro, para falar, ele precisa estudar e precisa ler o portal de transparência. Fala, vai ter uma licitação de georreferenciamento em fevereiro. Como que a prefeitura já soltou o georreferenciamento? Ô, meu querido, desde 2021, nós temos a cidade georreferenciada. A empresa Geodados, procura lá no portal de transparência, vocês gostam tanto de mexer no portal de transparência? A prefeitura contratou essa empresa, nós temos desde 2022 todas as informações mapeadas na palma da nossa mão. Então, essa licitação que ele se refere, é evidente que vai fazer nova licitação, porque ela termina a licitação da Geodados, que foi feita numa data anterior. Então, essas informações aqui, que nós chegamos a essa atualização, foi embasada através do georreferenciamento. Ninguém fez por amostragem, não. Muito longe disso. Então, é importante dizer isso aí. E, aliás, eu peço para que as pessoas, elas tomem muito cuidado com aquilo que elas falam, tá? Porque é uma atitude necessária? Já, como eu disse aqui, apontamentos, inclusive do Tribunal de Contas. Mas aquelas pessoas que tiverem tempo, que elas busquem mais informações, digita lá no Google, sobre a Instrução Normativa 2275 de 2025, da Receita Federal. O que vai acontecer com todos nós, inclusive eu, todos nós, a partir de 2026 que o governo federal fez? Procurem, e depois vocês vão levar um susto com relação a isso. Só que aqui em Jales, nós não estamos mexendo em valor venal, não. Tá? Como diz a instrução normativa, porque aí vocês vão se arrepiar com relação da instrução normativa que eu mencionei. Tá? Agora, é evidente, é importante que a gente precisa ter responsabilidade nas nossas decisões. E mais uma vez aqui, eu tenho que agradecer, enaltecer e agradecer diversas vezes os 7 vereadores da base. Que esse sim tem um comprometimento, que ouve, que recebe crítica, que apanha muitas vezes. Eu não ligo para apanhar não, tenho couro grosso, graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho a consciência tranquila que o melhor está sendo feito para a nossa cidade. E prova disso foi a nossa votação em 2024. E eu vejo enquetes por aí, dizendo, você votaria no prefeito? Sabe o que é a grande preocupação e a grande diferença do político e do estadista? O político se preocupa com as próximas gerações. O estadista se preocupa com as próximas gerações. O político com as próximas eleições. Eu não estou preocupado com a próxima eleição, agora de 2026, 2027. Se fosse assim, eu não tinha feito também a questão da taxa do lixo lá em 2022. E olha o que aconteceu na eleição de 2024 com a nossa aprovação. E pode ter certeza, aquelas pessoas, que é os 8% do quanto pior melhor, que não passa disso, você pode pintar a cidade de ouro, que eles vão criticar da mesma forma. Vou até comunicar, graças ao apoio dos vereadores da base, que compreendem, que dialogam, tá? Que não é tudo que a gente manda, envia para a Câmara que é aprovado, não. A gente conversa, a gente dialoga, tá? Então, quero, antes de finalizar aqui a minha fala para abrir para as perguntas,
que informar a população, especificamente de alguns bairros, por exemplo, São Gabriel, a Magnólia, que amanhã, dia 15, estou dando ordem de serviço da Avenida Magnólia. Nas próximas semanas, vou dar ordem de serviço da Rua Suécia, na Subida Preta. Nós vamos dar ordem de serviço do Parque Industrial 2, 4 milhões e 900 mil reais. Enfim, nós temos agora, para dar ordem de serviço, ainda nesse ano, 37 milhões de reais. Isso mesmo, 37 milhões de reais. Estrada da Uva vai ser recapeada. Diversas ruas da cidade vai ser recapeada. E não para por aí as boas notícias, não. Semana passada eu tive o prazer, a felicidade e a honra de receber aqui o presidente da Universidade do Brasil, e trago aqui em primeira mão. Está muito avançada, não posso cravar que já está certo, mas está muito avançada a vinda de 123 vagas do curso de medicina para Jales. Enquanto as pessoas criticam, nós trabalhamos. Enquanto as pessoas proclamam as fake news, a gente corre atrás de investidores. E vou trazer aqui em primeira mão uma outra informação que tenho certeza vai mudar, vai impactar ainda mais a nossa cidade. Na próxima sexta-feira eu confirmo para a imprensa e divulgo o nome da empresa. Nós estamos recebendo um investimento a partir de agora no nosso município de uma grande empresa que vai investir aproximadamente 60 milhões de reais, é isso mesmo, 60 milhões de reais, que vai gerar a curto prazo 250 empregos direto. Então assim, enquanto as pessoas criticam, a gente trabalha. É aquele ditado, silêncio e trabalho, silêncio e trabalho. E assim é a nossa forma de administrar, com responsabilidade, com transparência, com prestação de contas para a população, para que a população de Jales resgate, nós já resgatamos disso no primeiro mandato, e vamos resgatar ainda mais o orgulho de ser jalesense e deixar Jales cravado como centro de região. Muito obrigado pela presença de todos, pela oportunidade, e agora abro para a imprensa para as dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado. Prefeito, partindo do princípio que o senhor abre o espaço aos colegas da imprensa, nós já conversamos, para que não haja um atropelo de assuntos e perguntas, o senhor começou a falar das entidades. Com relação ao site A Voz das Cidades, eu acho que ficou de bom tom explicado. O importante era eles receberem, para nós não há nenhum tipo de pergunta. A gente gostaria de saber se os colegas que queiram fazer perguntas sobre esse assunto, para que a gente possa focalizá-los e também registrar a pergunta com relação às entidades. Luiz, queria fazer uma pergunta com relação ao Consige. A diretoria do Consige publicou uma nota ontem dizendo que os salários estavam atrasados porque a Prefeitura de Jales não pagou a sua parcela, jogando a culpa para a Prefeitura de Jales. Mas parece que eles colocaram lá que falta 300 e poucos mil reais. Quanto é que a Prefeitura de Jales repassa para o Consige? Para a gente ter uma ideia de qual é a participação de quem, né? Em valores mesmo, numerário. Troca, excelente essa sua pergunta. Hoje, basicamente, é uma dúvida que nós temos. Inclusive, nós fizemos um ofício para o presidente questionando qual que é o valor que Jales deve para o Consige. Quanto que Jales deve passar para o Consige? E essa resposta não chegou até então. Eu posso dizer esse número para você até dezembro do ano passado, dezembro de 2024, tá? Quando eu era presidente, depois o Márcio assumiu. Aproximadamente de fonte 1, algo em torno de 800 mil reais. Porém, é importante destacar... Mensal. Mais fonte 5, que deve entrar aproximadamente mais uns 400, 500 mil reais, totalizando 1.200.000, 1.300.000 por mês para o Consige. É evidente que agora, com a saída do CEL, com a saída do centro diagnóstico, hoje o Jales ele permanece na UPA e no SAMU. Então, a nossa dúvida é essa. Quanto que Jales vai pagar a partir de agora? E não foi nos passado o orçamento para 2026. Então, é um questionamento. De fato, nós recebemos uma mensagem até agora de manhã que está faltando 385 mil. Para você ver, se 385 mil você não consegue fazer gestão para arrumar esses 385 mil, tem alguma coisa errada. Então é muito simples. Todos os problemas que acontecem lá é porque Jales não paga. É porque Jales não repassou o dinheiro. Porque eles não informam o valor de Jales, mas isso não é problema. Nós vamos repassar daqui a pouco 385 mil. Porque não é justo a pessoa que trabalha, a pessoa que sobrevive disso aí, que tem uma família, que tem os seus compromissos mensais,
trabalhe e não receba. Então nós estamos fazendo esse 385, enquanto a gente questiona e espera a justiça definir quanto que de fato é o valor que Jales tem que repassar ao Concirge. Nós temos uma pergunta a respeito do IPTU. O jornal Tribuna publicou na manchete, nesse fim de semana, que a Prefeitura aprovou no final do ano passado, os vereadores aprovaram 2 programas de recompensa para quem paga em dia e para quem pede a nota fiscal de serviços. A Prefeitura ainda não divulgou isso, né? Você confirma os detalhes sobre isso? Confirmo. Confirmo que foi aprovado 2 projetos na última sessão, no dia 23 de dezembro, na sessão extraordinária, um do imposto premiado e outro da nota fiscal premiada, autorizando que a Prefeitura ela compre, invista até R$300 mil, se não me engano, para que as pessoas sejam incentivadas a pedir a nota fiscal eletrônica e que paguem seus impostos em dia. Isso está sendo elaborado junto da Secretaria de Fazenda e da Comunicação. Então, agora no início da próxima semana vai ser divulgado detalhes com relação a como vai funcionar essa programação. Inicialmente, vocês pretendem dar prêmio em dinheiro? Carro? Não, carros. Inicialmente, a gente tinha conversado sobre a possibilidade de motos e carros. Quando o senhor fala na situação do Concirge, com relação ao enfrentamento, prefeito, nós tivemos no final do ano uma crise séria de pacientes, esperaram 3, 4 horas no UPA para poder ser atendido. Os órgãos de imprensa televisionados vieram para cá. Ontem, como o nosso colega citou, também esteve aí. Isso precisa chegar a um final. Quando o senhor fala de um enfrentamento decisivo, é o resgate do prédio, é o resgate dos equipamentos ou é um pronto-socorro paralelo que vai funcionar para atender as pessoas de Jales? Ô Beto, eu sou uma pessoa que eu tenho bom humor, aproveitando até uma pergunta e até uma entrevista que eu vi ontem. Graças a Deus eu tenho muito bom humor. Tomara que o senhor esteja hoje com ele. Todos os dias, graças a Deus. E, assim, quando eu falo enfrentamento, talvez as pessoas podem entender que é uma palavra muito pesada. É claro que a gente, antes de qualquer decisão, a gente tem que pensar na população e nos funcionários, tá? Porque, como eu disse, nós, gestores, estamos de passagem, tá? É claro que nós acionamos o nosso corpo jurídico. Então, nós estamos em conversações diárias com a secretária de saúde. O que não vai acontecer mais é Jales receber o tratamento que vem sendo recebido, a ponto de chegar na UPA, ser atendido uma pessoa de outra cidade e a pessoa de Jales ficar de lado, ficar de escanteio. Isso nós não vamos admitir. Então, quando eu digo enfrentamento no bom sentido, para que melhore o atendimento, claro, como um todo, mas principalmente da população de Jales, que é aquela população que eu tenho o dever e a obrigação de cuidar com maior zelo, com maior atenção. Então, a gente está, através da Nilva, falando, inclusive, também na DRS, para a gente tomar atitudes importantes para melhorar a saúde de Jales, mas também sem deixar desassistido os municípios, dos 15 demais municípios, que a gente tem a responsabilidade de cuidar dessas pessoas também. O mutirão da saúde acabou? Não, ele continua, importante essa pergunta, ele continua o mutirão de saúde. Importante, a gente fica feliz de ver a quantidade de filas. Por exemplo, gestante não tem mais gestante em filas. Então, filas que demoravam aí 1 ano e meio, quase 2 anos, a gente conseguiu eliminar através do mutirão. E pelo contrário, a gente está fazendo os estudos já para aumentar as especialidades e implantar novos mutirões, que deverá ser anunciado muito em breve. Com relação Com relação ao Concirge, pegar o mesmo dado. Queria algumas perguntas assim para Jales é o que põe mais dinheiro no Concirge. Populacional é a maior cidade dos que compõem a cidade do Concirge. O que aconteceu na época da eleição para os membros do novo Concirge? A prefeitura de Jales não ter ficado como presidente do Concirge? Primeira pergunta. Segundo, esse enfrentamento que o prefeito fala, cabe ao prefeito decidir o tipo de enfrentamento, mas no meio disso tudo, no meu modo de ver, tem a população, tem os funcionários de todos os alimentos que compõem o UPA, que não tem culpa do que está acontecendo. Eles têm os seus deveres junto a ser prestado à população, seja de Jales de outros municípios, e também tem as suas obrigações financeiras a ser pagas. Eles trabalham em
E lá em regime total, tem pessoas que não esperam só 4 horas para ser atendido, tem pessoas que estão esperando o dia e a noite e vão embora sem atendimento. Agora foi divulgado em redes sociais, divulgado nas TVs, que só estão atendendo urgência, que é a vermelha, só muita urgência. O que é esse tipo de enfrentamento? Se tem um prazo para acabar isso, solucionar, ou de repente Jales voltar a ser presidente do Conselho? Tá. Porque se ficar brigando o prefeito municipal de Jales com o presidente do Conselho, o Conselho Vitória Brasil, tal qual eu já convidei várias vezes para vir à rádio, era 102, disse até que se poderia levar outros prefeitos. Eu falei, pode. Pode levar funcionário? Pode. Nunca veio. Para explicar tudo que eles soltam, que a gente vê aí nas redes sociais só. Não sei se as co-irmãs, os jornais, o blog, ele tem explicado também. Então, só essa dúvida, porque a população fica com medo. Quem trabalha lá tem que receber, concorda? Claro. E se Jales, que é o maior repasse, por que não pega a presidência de volta? Vamos lá. É muito importante essa pergunta, eu parabenizá-lo pela pergunta. E essa sua pergunta e dúvida é a dúvida de todos eles, de todos os funcionários e de toda a população. Eu disse aqui na resposta anterior para o Beto, quando a gente fala em enfrentamento, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser mal interpretado na questão do enfrentamento, porque, como você disse, a gente tem todos os funcionários, tanto os comissionados, mas principalmente os efetivos lá do consórcio, e uma população de praticamente 140 mil pessoas, que não é só a população de Jales, é a população da região. Quando talvez eu digo enfrentamento, chegou a hora da gente deixar de ser bonzinho, tá? E deixar de levar passa-moleque e agir com mais rigidez, mas sempre preocupados com a população e com os funcionários. Com relação à sua primeira pergunta, como que ocorreu? Sempre, todos os que eu me conheço desde 2001, normalmente todos os presidentes do consórcio, assim como é o Coreca, sempre foi o prefeito de Jales. Me lembro em 2021, quando a gente assumiu, e naquele desespero, naquela inexperiência, e com pandemia que a gente assumiu, aqui o gabinete era diferente, tinha uma porta aqui, vocês se lembram bem como funcionava. Olha, o prefeito de Jales, não quero isso não quero isso. Não, é o que mais paga, então pega Jales. O que aconteceu? Agora, no ano passado, em 2025, o prefeito de Vitória Brasil, justo, ele disse que queria ser, inclusive ele tinha me falado sobre a possibilidade de assumir a presidência. Eu conversei com ele, inclusive ele foi candidato único, então todos nós votamos nele. Por quê? Porque ele falou, não, na verdade eu tenho mais tempo, no final daquele mês era a eleição da AMA, e estava bem articulado para que eu ganhasse, assumisse a presidência da AMA. Eu pedi para ele, Paulinho, só vou te pedir uma coisa, tem funcionários que estão aqui, que não foi eu que coloquei, está na época do Parini, não vou aqui dizer nome de funcionários, e sempre funcionou muito bem. Claro, sempre teve problema, se eu disser para vocês que a UPA sempre foi perfeita, que não tinha fila, que o SAMU não tinha problema, que o CAP não tinha problema, é mentira, e tem que ser honesto. Só que não muda a questão estrutural principal não, você quer fazer algumas mudanças, uma ou outra, beleza, mas é isso que você vai me pedir? É isso. O que aconteceu depois disso? Então, ele foi eleito com voto por unanimidade. O que aconteceu após disso, que é importante que se diga? Por isso que eu disse para vocês que chegou o momento da gente dar uma resposta para a sociedade e para vocês da imprensa, que eu não sei se vocês se recordam, isso foi no dia 7 de janeiro, se não estiver enganado. Na semana seguinte, eles convidaram todo o secretário de saúde dos 15 municípios, dos 16, junto com os vereadores de Jales, e dizer que a culpa da demora no atendimento da UPA era do município de Jales, que não tinha resolutividade nas unidades básicas de saúde. Poxa, quem são eles para interferir aqui na gestão da Nilva, na gestão da nossa saúde? Cada prefeito que se preocupe com o seu município. E eu não vou aceitar, como disse aqui, prefeito, com todo respeito, que a cidade tem uma OBS, querer dar palpite aqui dentro de Jales. Isso eu não vou aceitar. Não vou aceitar, por exemplo, você cortar a ambulância, cortar o transporte daquela pessoa acamada que precisa fazer um exame e que não tem condições, isso o município vai pagar. Não tem problema. Aliás, como nós sempre pagamos, atividade delegada, SAI CTA, tem muitos serviços
que o município de Jales pagava e não colocava no rateio. Então, assim, o que eu, posso falar por mim, não esperava é que eu estava conversando naquele momento com uma pessoa que não tem palavra. Para mim, não passa de um moleque. Porque a partir do momento que você conversa com uma pessoa, e a pessoa se propõe a trabalhar com transparência, trabalhar com honestidade, realmente para melhorar, eu não vejo melhora nenhuma. Aliás, eles vão lá na UPA e conversam com os funcionários. Como eu disse aqui, nunca teve atraso de pagamentos. Isso apenas... ontem eu tive reunido, por exemplo, com alguns funcionários do Concierge. Hoje a sensação que tem dentro lá do consórcio, sabe o que é? É de fúria, é de perseguição, é de vingança. Essa é a sensação. Como um funcionário trabalha dessa forma. Mas com relação a essa questão de responsabilidade, de cuidado das pessoas, é essencial, e é isso que nós estamos trabalhando junto com o nosso corpo jurídico, junto com a Secretaria de Saúde. O vereador Riva, acho que estava aqui saindo, né? O vereador Riva esteve lá na rádio com uma entrevista. Ele disse uma coisa interessante, que eu não sei se poderia voltar a existir. Cada um cuidar da sua saúde no seu município. O Jales faz um pronto-socorro, pode usar até o UPA, que já é o cliente da Jales, ou o antigo pronto-socorro lá embaixo. E cada um outro na sua. Eu não sei qual que é a questão. O Delei, é muito importante essa pergunta aí, para mostrar a nossa responsabilidade e a nossa preocupação com a população de Jales, da região e com os funcionários. Você tocou num assunto aí extremamente importante. Eu poderia aqui anunciar, teoricamente, um pronto-socorro municipal. Politicamente, quando a gente faz pesquisa, a maior reivindicação da população é um pronto-socorro municipal. Tá? Eu poderia fazer isso. Eu chego lá, eu posso usar o próprio pronto-socorro onde era o antigo, mas eu posso chegar lá e pedir o prédio da UPA, porque o prédio da UPA é de Jales, é do município de Jales. Só que eu não fiz e nem vou fazer isso aí. Por quê? Porque aonde vai ser atendido as pessoas da região? Então eu preciso ter essa responsabilidade com a população da região também e com os funcionários. Então, a gente vem buscando alternativas, e aí não está descartado, de repente, um pronto-socorro municipal, né? Estou falando que vai concretizar e que nós vamos fazer, mas ele, inclusive, ele vem sendo pauta das nossas discussões internas aqui dentro da prefeitura. Não vou mentir e nem enganar ninguém de vocês, pelo contrário, a gente está aqui para abrir o coração, falar a verdade com vocês e principalmente com a população que nos acompanha. Só percebe, né? Só falando do IPTU, foi feito o georreferenciamento. Mas qual critério, se está dentro desse georreferenciamento, o critério que foi feito para que determinada casa, em determinados colégios, chegou a ser uma meta do IPTU quase 100%. Uhum. Prefeito, só interrompendo, aproveitando, eu acho que o senhor vai responder, porque senão eu acho que eu vou acabar voltando, permitindo o colega, acho que o senhor vai responder a mesma pergunta para nós dois. O senhor foi criticado quando instituiu ou colocou para funcionar a PEC 366. 66. Isso, 66. Dividiu a dívida previdenciária, acho que em 300 vezes. Bom, o senhor cita a Instrução Normativa 2275/2025, que tem caráter vinculativo à Lei 214 de 2025. Eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte: foi o mesmo silogismo, ou seja, se o prefeito não acompanha, ele sofre improbidade administrativa? Segundo, aproveitando acho que o raciocínio do colega, Delei da Antena 102, gostaria que o senhor explicasse, porque existem algumas, apesar que o senhor disse que foi registrado em 5,10% sobre o índice, existem, prefeito, residências no mesmo local, na mesma rua, só dividindo entre uma rua e outra, que a pessoa no mesmo bairro está pagando 17% e o vizinho da frente 40%. Por final, a pergunta do IPTU. As pessoas que estão inconformadas, precisa burocratizar, ou seja, precisa trazer requerimento ou vai ser colocada uma equipe para responder isso mais facilmente à população? Eu não sei se essa é a pergunta do colega. Só para completar, não haveria, dentro dessa possibilidade do IPTU, eu sei que o prefeito já falou que teve um vazamento, isso está existindo em qualquer lugar, né? Vazamento, infelizmente, mas todo mundo já sabe, se pesquisou lá, o vazamento já sabe o valor do seu IPTU, sem antes chegar ao carnê. Mesmo que não tivesse tido esse vazamento, chegando ao carnê ia ter mesmo
discussões e questionamentos sobre o momento em si. Não existiria a possibilidade de ter feito antes de tudo isso, já que foi feito ano passado, tal gereferenciamento, uma audiência pública, uma notificação para os munícipes, que ia ter, em cima dessa lei que eu sei do governo, e também não haveria a possibilidade, que parece que alguns municípios vão fazer, parece, entre aspas, um aumento, aumentou tal valor, não poderia ser dividido por ano ou tem que ser assim de forma abrupta e aumentar de uma vez só? Tá. É muito importante essas perguntas para esclarecer a dúvida de vocês e, consequentemente, é a dúvida de muitas pessoas, centenas e milhares de pessoas que nos acompanham. Com relação à questão, vamos dizer assim, escalonada, ele não permite, a lei não permite, a gente poderia nos enquadrar no crime de renúncia de receita, porque nós verificamos o problema, então, por isso dessa situação. Com relação à questão de notificação, com relação às informações, isso foi feito, talvez, e eu tenho que ser humilde, talvez a gente poderia ter, sim, divulgado, talvez, nas emissoras, nos blogs, nas rádios, a questão do nosso decreto, publicado lá em outubro, que deu transparência ao nosso ato, tá? Que é o decreto número 10.994, de 2025, se eu não estiver enganado, dia 31 de outubro, então assim, e publicado no Diário Oficial. Então você está dizendo que houve publicidade? Porque a partir do momento que você ouve, você publicou no Diário Oficial, há publicidade. Houve falhas? Se houve falhas, eu peço desculpa, eu tenho humildade ao ponto de aquilo que a gente muitas vezes se sentir quando a gente falha, pedir desculpa. Mas assim, nós estamos aqui respaldados no decreto que nós fizemos ainda em outubro com relação a isso. Quando você pergunta qual o critério que foi utilizado, ele foi utilizado a questão do georreferenciamento, só que é importante aqui destacar que o que acontece, o que a gente percebeu demais aqui, aqui no nosso município, que a prefeitura, ela identificou nos últimos meses inconsistências nas mudanças de padrão. Por exemplo, tinha casas de altíssimo padrão, casas no condomínio, no Alfajales, cadastradas como baixo padrão. Ampliações de piscinas, áreas gourmet, enfim, sem a devida alteração aqui no setor responsável. Então, essa correção, esse método, ele pode ser feito de várias formas, de três. Nós estamos usando em Jales apenas uma, que é a tipologia construtiva, tá? Que na verdade é aquela área edificada, que é a área construtiva, que é o material, acabamento e o estado imóvel. Porém, poderia ser feito através também de outros parâmetros, inclusive muito mais avançado, que aí pesaria ainda mais no bolso do contribuinte, como por exemplo fatores socioeconômicos, questão de localização, proximidades da região central, o que com toda certeza traria um valor ainda maior para o contribuinte. Então assim, a gente precisava tomar essa decisão para não incorrer no crime de responsabilidade, renúncia de receita. Então a gente tentou fazer de uma situação que pesasse menos no bolso do contribuinte. A grande realidade é essa. Fala, poxa, mas subiu 100%. Porque se a gente faz um outro tipo de segmento, esse valor poderia ser ainda maior. Assim, como eu mencionei aqui, a questão normativa que fala sobre o valor venal. Pode reparar no valor venal das pessoas que nos acompanham, aquelas pessoas que ainda não receberam o carnê, que o valor venal dos imóveis, eles foram reajustados praticamente pelo valor da inflação. Então, dependendo da atitude que nós tomássemos aqui, a gente teria que mudar muitas vezes a planta genérica, aí sim ia ser ainda mais pesado. É claro, Delei, e a todos vocês que estão aqui, e principalmente as pessoas que nos acompanham, que quando a gente fala em aumento de tributo, ninguém gosta de ter o seu tributo aumentado. Eu não gosto, vocês não gostam, a população não gosta. Só que assim, infelizmente, são situações que não tem como a gente fugir da realidade, a gente tem que ter a responsabilidade, chamar a responsabilidade, encarar a população de frente, cabeça erguida, encarar a imprensa para explicar, para esclarecer, porque assim, a gente tem que encarar os problemas de frente.
a gente fica indignado, eu fico indignado. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa semana eu paguei IPVA. Paguei 10 mil reais de IPVA. Meu IPTU foi para quase 4 mil reais. Tudo bem. Se você for parar para pensar, o que nós vamos fazer para reclamar do IPVA? Nós vamos lá no governador, fazer um baixo-assinado, xingar o governador, e eu não vou pagar IPVA? Não vão pagar IPVA. Aí a polícia prende o carro. Então, assim, o que é mais importante? Uma casa que você mora lá com a sua família ou um carro? E a gente não vê essas manifestações, essas revoltas, com a questão do IPVA. A gasolina no último ano subiu 27 vezes. O governo federal está destruindo. Eu não vi nenhum vereador do PT. O governo federal, os ministros acordam um dia já pensando o que ele vai taxar. Exatamente. Nós estamos passando uma fase muito difícil. Vamos passar muito ainda por 4 anos. Delay. Mas, só para poupar sobre o IPTU, vou advogar aqui a causa de um colega, que não me deu essa liberdade, mas porque uma casa no Jaquibê, que é uma coab, se foi feito lá, o Jaquibê é casa simples. Então, onde ele pagou R$650, desse que eu falo em critério, R$650 no ano de 2025, em janeiro. E esse ano ele já visualizou, foi para 1.200 e pouco, então foi quase 100%. E ele não pôs um tijolo a mais. Então é isso que a população, isso que eu tinha que falar, olha, então venha na prefeitura, faça um requerimento, descubra o que está acontecendo. Desculpa que eu fui questionado aqui na pergunta anterior por vocês, e acabou que eu não respondi essa última pergunta. Que a partir de agora, é exatamente como o que eu disse, quem é o dono da verdade. Eu não estou dizendo que todos os carnês, que todos os valores estão corretos. Aquelas pessoas que se sentirem prejudicadas, que se sentirem lesadas, que procurem, a partir de segunda-feira, nós vamos estar fazendo um espaço exclusivo aqui, onde era o Santander, ali no TR, que nós vamos colocar uma equipe qualificada, uma equipe técnica, para receber esse requerimento dessas pessoas. Eles precisam preencher o requerimento. Então, assim, aquelas pessoas que nos assistem, que pegaram pela internet, ou vão receber o carnê de IPTU, e estão, como esse caso que você diz, venha até a prefeitura, a gente pede para que vocês nos ajudem, vindo até a prefeitura, preencham o requerimento e nós vamos analisar. Se tiver erros, nós vamos fazer a correção sem problema nenhum. O ser humano, ele é passivo de erro. E por mais que você tenha um sistema, quem operaciona esse sistema é um humano. Então não estou dizendo que a gente é dono da verdade, que está certo não. Por isso que nós estamos criando também essa central para a gente receber esses requerimentos, essas reclamações. Imagina. Prefeito, você falou a respeito de analisar alguns erros, alguns problemas com funcionários da prefeitura. Que tipo de problema? Você tem alguma desconfiança? Pode ter havido algum tipo de má-fé, inclusive de proprietários, vamos dizer assim, em fazer o cadastro diferente? O senhor citou o exemplo de uma pessoa que mora numa casa de alto padrão lá no condomínio Alfajares, que deve ser o terreno mais caro da cidade. E essa pessoa pagando como imóvel simples, né, de baixo padrão, vamos dizer assim. O senhor acha que pode ter havido má-fé desses proprietários que fizeram um cadastro errado no município, casa de alto padrão, com um cadastro menor para poder pagar menos IPTU? Carioca, importante essa sua pergunta aí, e a gente tem que ter muito zelo na resposta e ter bastante cuidado. Eu espero que não, tá? Sinceramente eu espero que não. Mas por isso que nós pedimos, nós determinamos que faça esses levantamentos, esses acompanhamentos, porque se tiver funcionário público envolvido e tiver proprietário de imóveis, essas pessoas com certeza serão penalizadas, tanto se for funcionário através de processo administrativo, sindicância, como pessoas físicas ou jurídicas através com ações judiciais que a prefeitura vai jogar pesado com relação a isso aí. Há algum tipo de envolvimento, vamos dizer, penal ou alguma coisa nesse sentido, para o proprietário que fez de má-fé, teoricamente? Existe tipificação na lei, né? Mas, como eu disse, ele ainda é muito prematuro porque a gente está na fase inicial dessas investigações e desses levantamentos. Se chegasse a plano, para chegar a plano, tem que ser um engenheiro. Então tem engenheiro. É o que a gente está levantando. E aí tem uma questão também, né? Muitos fizeram aumento na residência, mas não tem planta atualizada. E ele não vai querer questionar, então, por conta disso. Aproveitando o meu momento, bom, o senhor quer falar alguma coisa antes? Não, isso que o Rogério falou, só aproveitando o gancho do Rogério, muito feliz, parabéns pela colocação, é o seguinte, é importante aqui esclarecer que as pessoas vão presenciar
e isso é muito comum, a gente está criando essa central de atendimento para entrega de requerimentos e análise de documentação. Você vai fazer o requerimento, o cidadão, e vai protocolar. E aí é importante, a pessoa quando vai protocolar, e aqui eu já estou antecipando uma situação, ela tem que preencher alguns requisitos. Cópia de RG de CPF, comprovante de residência, planta da casa assinada por engenheiro e o ABITS. Ou seja, a pessoa que não tem o ABITS e não tem uma planta assinada por engenheiro, você acha que essa pessoa vai vir na prefeitura? Outra coisa que é importante destacar, é que nem passou pela nossa cabeça. Tem pessoas criando situações e criticando. A lei é muito clara. A gente está resolvendo para acabar com a questão da renúncia de receita. Porém, a lei é muito clara. Quando você descobre determinada situação, a prefeitura, vamos imaginar uma casa que subiu R$1.000. É ruim, não é? É horrível. Subiu R$1.000, poxa, quase um salário mínimo, quase meio salário mínimo. A prefeitura poderia, no caso, cobrar os últimos 5 anos. E nós não vamos fazer isso por enquanto. Então, assim, a gente está tomando atitudes duras. Talvez a gente venha sendo muito criticado. Vai cobrar ainda nos casos que as pessoas não têm nem a BITS. Pois é, agora eu te pergunto, a pessoa que não tem uma planta assinada por engenheiro e que não tem a BITS, a pessoa vai vir reclamar na prefeitura? Entendeu? Então, assim, são situações que a gente precisa explicar para vocês da imprensa e principalmente para a população, porque se pinta uma situação, claro, ela é difícil, ela é chata, tudo que envolve aumento de imposto principalmente, ela é totalmente desagradável. Mas infelizmente a gente precisa ter responsabilidade e cumprir e seguir a questão da lei de responsabilidade fiscal e enfim, e pensar, você está falando aí do governo federal, vou trazer um número para você aqui. As prefeituras, elas precisam ter a responsabilidade e ter administradores que tenham a sensibilidade e que tenham a visão de futuro de aumento de arrecadação. Vou dar um dado para você aqui. Ontem, os repasses constitucionais, eles vêm caindo dia após dia. Ontem, terça-feira, teve entrada de ICMS. A previsão, veja bem, quem soltou isso aí foi o governo. Nosso aqui de Jales, ontem, veio R$200 mil a menos que o previsto, que quem mandou a previsão foi o próprio governo. R$200 mil. Então, assim, a gente precisa reinventar a questão do tributo para poder compensar também eventuais perdas constitucionais. A gente precisa também falar a verdade e ser muito transparente com a população. Desculpa, Rogério, que eu acabei interrompendo. Tá. Prefeito, é o seguinte, o senhor vai disponibilizar, então, um espaço aqui na prefeitura para a gente poder estar avisando a população para estar vindo, né, com requerimento, claro, dentro dos requisitos. Mas, além dessa